Na aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas aplicações de prismas, né? E quando eu falo em aplicação, claro que tem aplicações na natureza, tem aplicações na ótica, tem aplicações na ciência como um todo, mas também tem questões curiosas para o cálculo de área, o volume de prisma, sem que sejam aplicadas a alguma área, mas que são questões curiosas. Então a gente vai fazer algumas aplicações aqui hoje nessa aula. No nosso dia a dia, a gente se depara frequentemente com prismas. Por exemplo, tem vidros de perfumes que o formato é de prisma. As colmeias das abelhas são em formato de prismas hexagonais. Essas bolsinhas que a gente pega para colocar lápis, coleção, ela se assemelha a um prisma de base triangular. Se você olhar aqui, são dois triângulos, ou seja, são dois prismas com a mesma base, e aqui a gente tem a altura. Essas caixinhas de sabão em pó são prismas quadrangulares, né? As bases são retangulares, têm a mesma altura. Essas cabanas são prismas de bases triangulares. Ou seja, aí claro, esse prisma está deitado, né? Porque a base está aqui e a outra base está aqui, mas são dois prismas, desde que as bases sejam paralelas e sejam formados por sólidos geométricos congruentes. Então, frequentemente a gente se depara com prismas no nosso dia a dia. Nós vamos começar as aplicações com um exemplo bem tranquilo para fazer, né? O que diz nesse exemplo? Um recipiente na forma de um prisma reto de base quadrada, com 8 centímetros de lado, estava totalmente cheio de água. Desse recipiente foram retirados 160 ml de água, conforme mostra a figura. Sabendo que a capacidade máxima desse recipiente é 960 ml, então após a retirada de 160 ml, a altura H da água restante dentro dele, em centímetros, será. É uma questão parecida com a que a gente fez na aula anterior, só que ela muda algumas coisinhas. Primeiramente, se é um prisma de base quadrada, então a gente faz um prisma quadrangular, né? De base quadrada. A base, ele já deu, disse que mede 8 centímetros de lado. Essa altura, eu não sei. A questão ainda me diz que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Isso é importante. Por quê? Porque, primeiramente, qual é a capacidade máxima do recipiente? É 960 ml. Ou seja, 960 centímetros cúbicos, já que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, aqui inicialmente, quando ele está cheio, o volume dele é 960 centímetros cúbicos. Porém, foram retirados 160 ml. Ou seja, se tinha 960 e eu retirei 160, o que me restou? Me restou 800 centímetros cúbicos. Tranquilo? Então essa é a nossa primeira continha, né? Era 960, retirei 160, fiquei com 800. Só que quando eu retirei, aqui formou uma altura H, que a questão até me dá. A pergunta é, qual é essa altura H de água restante dentro do recipiente? Então aí ficou fácil fazer, porque você sabe esse volume de água agora, que é 800. Você tem as duas bases e você quer encontrar a altura. E na aula passada a gente viu que o volume é dado por área da base vezes a altura. Então vamos lá. Quem é esse volume? Esse volume é 800, porque é 800 centímetros cúbicos. Quem é a área da base? A área da base é 8 vezes 8, já que é um quadrado de lado 8. Quem é a altura? A altura H. Ou seja, 800 é igual a 8 vezes 8, 64. Esse 64 que está multiplicando passa dividindo o 800. Então, H é igual a 800 dividido por 64. H é igual a 12,5 centímetros. Então, essa altura aqui, restante, é 12,5.
E aí, como eu falei, existem as aplicações na natureza, na ciência, mas existem questões que não necessariamente estão aplicadas a alguma ciência, mas que têm aplicabilidades muito boas com alguns conceitos de matemática. Então essa aqui é uma das questões que eu resolvi escolher, porque depois a gente vai utilizar algumas coisas que eu vou fazer aqui nela. A questão é o seguinte, ó, num prisma triangular regular de volume 4 raiz de 3, cada aresta lateral mede o dobro de cada aresta da base. Calcule a área total desse prisma. Então, primeira coisa, o prisma é triangular regular. O que quer dizer isso? As bases são triângulos e se é regular, são triângulos equiláteros, ou seja, todos os lados têm a mesma medida. Tranquilo? Então, se a base mede L, chamei de L, ele diz que a altura, cada aresta lateral mede o dobro da aresta da base, ou seja, essa aresta lateral mede 2 vezes a medida da base, ou seja, mede 2L. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a área total desse prisma. Como é que eu encontro a área total? Eu vou somar a área dessa base com a área dessa base com a área lateral. Vocês concordam que a área lateral é formada por 3 retângulos? Porque se o prisma é reto, na verdade as áreas laterais são retângulos. E aí, como a base é um triângulo, então tem 3 retângulos nas faces laterais. Então a minha área total seria a soma dos 3 retângulos mais as 2 áreas das 2 bases. Tranquilo? Só que detalhe, eu não consigo calcular aqui a área lateral. Por quê? Porque eu não sei quanto vale L. Tem como descobrir? Tem. De que forma? Ele me deu o volume. Ou seja, ele me indicou que eu devo utilizar volume para começar a questão. Então vamos para a resolução. O que é volume? A gente viu na aula passada que é a área da base vezes a altura. Aí vamos para a base. O que é a base? A base é um triângulo. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Só que eu não tenho a altura. Mas eu sei que esse triângulo é equilátero, ou seja, esse lado mede L, esse lado mede L e esse lado mede L. Então eu resolvi calcular separadamente a área desse triângulo equilátero. Tirei para cá o lado L, L e aqui lado L. Aí, quem é a altura desse triângulo? Porque eu preciso, né, para calcular a sua área. Quem é a altura? A altura é o segmento que sai de um vértice e forma um ângulo reto com o lado oposto. Coincidentemente, no triângulo equilátero, a altura coincide com a mediana, né? E ela divide o lado oposto em 2 partes iguais. Então, se o lado todo é L, esse pedacinho mede L sobre 2 e esse pedacinho mede L sobre 2. E aí, claro, se aqui é a altura, aqui forma um ângulo reto. Então, esse triângulo é retângulo. Logo, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos utilizar o teorema de Pitágoras, ou seja, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Como eu quero H, vou isolar ele aqui, ó. H ao quadrado é igual a L ao quadrado. E esse L sobre 2 ao quadrado eu passei para o outro lado, ó, com o sinal negativo. Aí, L ao quadrado dividido por 4. Aqui, se eu tirar o MMC, ou multiplicar aqui por 4, ó, tirar o MMC, 4 por 1 dá 4, vezes L ao quadrado, 4L quadrado, menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então, 4L quadrado menos L quadrado, 3L quadrado sobre 4. Para tirar esse 2 aqui, eu ponho a raiz dos dois lados, né? Raiz quadrada aqui fica só H. Desse lado aqui, ó, se eu colocar a raiz, esse 2 sai com o índice da raiz, né? Então sai só o L. O 3 continua no radical e a raiz de 4 é 2. Então a altura é L raiz de 3 sobre 2. Agora eu tenho como calcular a área do triângulo equilátero. Como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Base vezes a altura dividido por 2. Mas, ó, quem é a base? A base do triângulo todo, na verdade, mede L, né? Porque L sobre 2 mais L sobre 2, L. Vezes, quem é a altura? A altura a gente acabou de encontrar, ó. L raiz de 3 sobre 2. Aí, dividido por 2. Então, quem é a área do triângulo equilátero? Lado vezes lado,
lado ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui tem 2 sobre 1, o inverso dela 1 sobre 2. Ou seja, esse 2 vai multiplicar esse outro 2. Ou seja, aqui fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, toda vez que tiver um triângulo equilátero, a gente não vai ficar mais calculando assim. A gente já sabe que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E que a sua altura é L raiz de 3 sobre 2. Aí, sabendo disso agora, a gente vai calcular o volume. Ó. O volume é quem? 4 raiz de 3. A área da base. Tá aqui, é um triângulo, né? Equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A altura, 2L. Quando eu faço isso, ó, essa raiz de 3 vai embora com essa raiz de 3. O que restou? Desse lado restou 4. Desse lado, ó, L ao quadrado vezes 2L dá quanto? 2L ao cubo, dividido por 4. Aí, esse 4 vem multiplicando aqui, né? Ou então pode simplificar, ó, 2 por 4. Aqui dá 1 em cima e 2 embaixo. E 4 vezes 2 dá 8. Então, L ao cubo é igual a 8. Vou extrair a raiz cúbica dos dois lados. Raiz cúbica de 8 mede 2. Então, esse lado mede 2. Então, se aqui mede 2, quanto mede a altura? 2 vezes 2. Mede 4. Pronto. Descobri agora a altura. Vou encontrar a área total do meu prisma. O que é a área total? Ó, como são duas bases iguais, então é 2 vezes a área de uma só base. Não é não? Para ficar mais fácil a conta. Mais a área lateral. Vamos lá. 2 vezes. Quem é a área da base? A base é um triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mais a área lateral. Ó. Eu disse que são 3 retângulos. Então, 3 vezes a área de um retângulo. Já que os retângulos têm a mesma área. Base vezes a altura, ou seja, L vezes 2L. Aí a gente vai colocar os valores agora. Área total, 2 vezes. Quem é o lado? A gente achou que mede 2. Então, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mais 3 vezes. Quem é o lado? 2 vezes. 2 vezes. Quem é o lado? 2. Então, a área total é igual a 2 vezes. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 sobre 4. Mais 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Aí aqui, ó, esse 4 vai embora com esse, né? E aqui fica só quem? 2 raiz de 3. Então, a área total, ó, 2 raiz de 3 mais 24. Seria a resposta, mas eu posso simplificar, ó, porque o 2 é comum aqui e aqui. Põe ele em evidência. Logo, a área total é igual a 2 vezes raiz de 3 mais 24 por 2, 12. Então, é assim que a gente calcula a nossa área total do prisma. Beleza? Não esqueçam mais dessa área total do triângulo equilátero. Por quê? Porque a gente vai usar bastante daqui para frente. Então, na aula de hoje era isso. Na próxima a gente continua com os outros conteúdos, beleza? Valeu!